Olá pessoal, começamos mais um podcast maravilhoso do Fala Manuel Podcast. E você pode encontrar no nosso canal do YouTube, Fala Manuel Podcast. Eu quero que você acesse lá o nosso novo Instagram, Fala_Manuel Podcast. E olha, acione lá principalmente o sininho, toque bem legal lá, faz aquele clim, tem aquele clim, sabia? E é muito importante você aumentar os nossos seguidores, eu conto muito com vocês. E hoje, o nosso grande amigo que tem um quadro aqui, ele é empresário, ele é assessor de investimentos da Toros Investimentos XP, William César Moreira. Tudo bem, William? Diga aí. Tudo bem, Manuel? Terceiro mês já com você aqui já, com um tema novo. Vambora, vamos para mais um. Vamos lá para mais um, e o tema hoje vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero agradecer muitas pessoas que estão ao nosso lado, são os nossos patrocinadores, são os nossos colaboradores, que vocês podem ver aí na tela. É umas pessoas muito, mas muito importantes, que eu conto muito. Se você quiser ser um colaborador, entre em contato com a gente lá, que tem o meu QR Code aí, você vai ver meu QR Code, você tem meu telefone, você tem lá meu Instagram, me chama no direct para você ser um colaborador. Então, vamos conferir os nossos amigos colaboradores. A Fama Brindes é uma empresa de produtos personalizados, está sempre conosco. Como vocês podem ver, nós temos canecas, copos, cadernos, e lá você encontra isso e muito mais, seja para você, para sua empresa ou até para o seu evento. E aí, você está com dúvida? Não pense duas vezes. Entre em contato e procure a Fama Brindes. O Grupo Montirol é o maior grupo de incorporadoras do ABC, já tendo entregue mais de 11 mil unidades e somando mais de 1 milhão de metros quadrados construídos. Atualmente, o grupo possui lançamentos na região do ABC Paulista e Indaiatuba, com imóveis de 2 e 3 dormitórios, condomínio, clube e infraestrutura completa para você e toda a sua família. E aí, na hora de você querer realizar o seu sonho da casa própria, entre em contato com o Grupo Montirol. Tenho certeza que eles têm uma opção perfeita e cabe no seu bolso. A Eletrônica Marques possui um espaço amplo e muito confortável para atender e receber muito bem todos os seus clientes. E para você que ama a tecnologia e precisa comprar celulares, cabos, carregadores, acessórios digitais, caixas de som e muito mais, não esqueçam, tudo isso e muito mais você vai encontrar lá na Eletrônica Marques. Residencial Terça da Serra. O Terça da Serra é um residencial para idosos que possui um espaço amplo e lindo, com mais de 2 mil metros quadrados. Eles possuem hortas, jardins e é um lugar acolhedor e com muito amor e carinho. Se você precisa de um lugar especial para os idosos, entre em contato com o Residencial Terça da Serra. Bom, tempo urge. Olha só o tema de hoje, vocês não vão acreditar. Dinheiro e casal. O que separa mais que a traição? Olha que tema super gostoso. Eu fiquei sabendo, aí eu quero que você me conte tudo e não me esconda nada. Já dizia aquele apresentador, o jornalista Gilberto Barros, que o assunto de finanças entre casal é uma causa de conflito e separação. Isso é verdade ou não é? Fala aí, desmistifica isso. Legal, Manuel, vamos lá. Tema super importante, dinheiro e casal. Um tema que pode gerar conflitos internos. A intenção aqui, a ideia aqui é que gere animosidades, menos animosidades, né, dentro de casa. Mas existe uma estatística do IBGE que 57% dos casais terminam pelo dinheiro, pelo problema financeiro. Né? Exato. Na minha opinião, esse número pode chegar a 65%, porque na pesquisa da pergunta, né, qual foi o motivo do término da relação? Então, às vezes, a pessoa não percebe que é o dinheiro e acaba respondendo que foi a falta de amor. Mas a gente avaliando, percebe que via de regra, o dinheiro é um fator preponderante para término de relacionamento. Então, é uma estatística aí recente, né? Eu sairia de 57% para 65%, eu acho que é mais, até porque eu atendo muito casal, tenho muito tempo de vivência com esse pessoal e percebo, né, que esse tema é super delicado dentro de casa, né? Poxa vida. Mas diz que não é só de dinheiro que vive o homem, e aí?
Essa regra já tá falha, já. Não sei se eu sou muito arcaico. Cheguei uma colega aqui e falei se ela lembrava do Dance Days pra Camila. Ela lembrava do Dance Days. Pô, eu tô perguntando porque é verdade, né? Dinheiro, diz que não é tudo é o dinheiro e tal, mas eu acho que que falam muito o seguinte, né? Eu falo porque a gente vê muitos casais, antes eu advogava. O problema é quando acaba o dinheiro, acaba o amor. E aí? Exato. Vamos lá. O relacionamento, ele é norteado pelo amor, tá? Então, assim, quando a gente conhece alguém, o primeiro ponto é ver se a gente tem afinidade com essa pessoa, né? Se a gente consegue ter algo em comum, se a gente fala a mesma língua, se a gente torce pro mesmo time, se a gente se dá bem. Então, assim, você vai procurando afinidades, mas você não procura a afinidade financeira, né? Que, por incrível que pareça, tá ligado muito a um fator psicológico, né? E a gente aprende que o que você recebe de influência quando você é criança, no aspecto financeiro, você traz para sua vida. E quando você está se relacionando com outra pessoa, você traz para o relacionamento. Então, eu diria que para você o amor ele se torna insustentável se a relação financeira não estiver saudável, né? Então, eu morro de paixão por uma pessoa, a gente se dá super bem, só que a gente não consegue sustentar financeiramente, né? A gente está desalinhado financeiramente. E aí que começam as pequenas brigas, que começam a se transformar em grandes brigas, e aí isso acaba de fato com o relacionamento. Então não é só de amor que vive não, viu? E o tabu, né? Por que que o dinheiro é um tabu tão grande, às vezes, para a maioria das intimidades, ou na própria intimidade, que é a própria intimidade? Por quê, William? Legal. É um pouco do que eu estava comentando. Quando a gente começa um relacionamento, a gente vai buscar alguns fatores que não é a parte financeira. Então, hoje os relacionamentos são super rápidos, né? Então a pessoa encontra, namora 6 meses, daqui a pouco tá morando junto, e você percebe, e eu percebo muito isso, que às vezes não existe nenhum alinhamento amoroso ainda, e já estão morando juntos, que talvez essa carência, né? Não sei se a pandemia trouxe um pouco disso pra gente, mas existe uma carência afetiva aí, e você traz para dentro do relacionamento, pô, deixa eu ver o que que eu posso me comparar com essa pessoa lá. Pensa, ela tem os mesmos valores que os meus, né? A gente está alinhado, e aí você vai fazendo uma série de coisas, até o time que eu falei, né? Será que a gente torce pro mesmo time ou não? Será que eu estou disposto a aceitar o time que ela torce? Eu torço pro Corinthians, ela torce pro Palmeiras, ou vice-versa. Mas você não entra no assunto do dinheiro, né? E o dinheiro, às vezes a pessoa tem afinidade de falar das intimidades, né? Vamos aqui estabelecer o critério das nossas intimidades, mas não estabelece o critério do financeiro, né? Como é que esse relacionamento para de pé financeiramente? E aí que começa toda a problemática, né? Poxa, eu não vou expor o meu lado financeiro para ela agora, e ele não vai expor o meu lado financeiro para mim, então vira um jogo de esconde-esconde, né? Mas a gente falou de intimidade, a gente falou de amor, a gente falou de time, a gente falou de família, a gente falou de tudo que é o contexto ali da convivência do casal, mas evitou falar do dinheiro, né? Porque eu vou trazer crenças que eu tenho sobre dinheiro, talvez eu não esteja disposto ou não tenha capacidade de expor isso ainda, e a outra pessoa também, né? Então se esconde um pouco essa questão do dinheiro para se falar depois. Olha, o tema hoje tá bombástico, viu? Você falou de intimidades, né? Por exemplo, eu vejo um problema sério, falando que a gente é casado, como você também é casado, e quando a mulher ganha mais ou é o arrimo da casa, como é que fica essa situação também? Entendeu? Legal, muito boa pergunta. Vamos lá. Isso é importante ainda mais hoje que a gente tá, que as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço, né? E eu acho super importante isso. E tem homem, né, que ele se sente desvalorizado do ponto de vista do relacionamento, né? Nossa, minha mulher ganha mais do que eu. Ele tem aquela crença daquele machismo que foi colocado na cabeça dele de que ele é o provedor da casa, então ele não pode ganhar menos do que a mulher. E agora faz o inverso, né? Como é que a mulher todo esse tempo passou tendo essa pecha de que ela deveria ganhar menos, que ela deveria estar fazendo os afazeres de casa e o homem sendo provedor. Então isso é muito cultural, né? E eu acho que a gente tem que quebrar esse tabu. É super legal quando a mulher no relacionamento ganha mais do que o homem e o homem aceita isso e faz os afazeres de casa sem nenhum problema. Então acho que é um amadurecimento da sociedade e a gente não pode deixar de enaltecer isso, né? As coisas, para tudo existe um equilíbrio, né? E quando se desequilibra isso, existe o bom senso de sentar na mesa, ter um bom diálogo e ajustar isso, né? Poxa, se ela tá ganhando mais do que eu, maravilha, deixa eu, né, de uma certa forma ou de outra, valorizar isso, né? Não depreciar isso. Então, eu acredito que de uma forma ou de outra,
Se o casal não tiver, e aí que eu volto a falar, se não tiver bem alinhado sobre esse aspecto, começam as brigas e aí viram intermináveis e aí o amor acaba mesmo. Então, quando a mulher ganha mais, o homem tem que valorizar, quando o homem ganha mais, a mulher tem que valorizar, e um puxa o outro. Eu digo que o relacionamento, quando se juntam duas pessoas, não pode ser dois, né? Um mais um igual a dois. Um mais um tem que ser igual a três, né? O progresso tem que vir ali, e os casais que se conversam sobre isso, estão bem relacionados, eles crescem com mais qualidade e crescem melhor. Quando não existe essa conversa, quando existe essa rixa interna, essa briga, os casais demoram a construir um patrimônio, demoram a ter uma assertividade. É interessante, olha, o tema hoje, olha, vai dar muito o que falar. Erros, né? Qual que você definiria para nós aí? Qual que seria para você, para todos nós que querem saber, qual o erro número 1 dos casais quando vai fazer planejamento financeiro? Qual o principal erro para planejar a vida? Qual o primeiro erro? Qual o erro número 1 dos casais ao planejar a vida financeira? Legal. Bom, quando já existe o diálogo do planejamento financeiro, né, o que eu percebo é que isso fica sempre para depois. Então a gente vai discutir aqui no mês a questão do nosso filho, da escola, vai discutir a questão do meu trabalho, o que está acontecendo, os riscos que a gente tem, vamos discutir a viagem de férias, a gente vai discutir problemas da família, da sua mãe, do meu pai. Então a gente tem um ambiente ali que a gente trata no dia a dia, né? Mas a gente tem lá uma data e um horário para falar sobre dinheiro. Só que às vezes você vai postergando isso. Não, vou deixar a gente falar depois. Então, não existe aquele ritual de, olha, vamos separar aqui dentro do mês 30 minutos, uma hora para a gente falar sobre as finanças, para todo mundo estar sabendo o que está acontecendo. E aí eu incluo nisso, né, a família como um todo, não só o marido e a mulher, ou seja lá qual foi a relação estabelecida, mas os filhos também. Entendeu? Então acho importante que os filhos tenham ciência também um pouco dessa cultura de como é que se organiza financeiramente a nossa família. Porque isso é passado, né? Esse ensinamento é passado para os filhos e naturalmente esses filhos, quando tiverem um relacionamento, vão saber fazer igual. E isso vai progredir naturalmente. Então, sentar para conversar sobre finanças está ficando sempre para terceiro, quarto, quinto plano. Então, e aí quando não existe isso dentro do mês, naturalmente isso vai sendo empurrado para frente e as coisas vão acontecendo. Quando aparece um problema, aí a gente tem que sentar e resolver. Então, não existe um planejamento. Então, eu acho que postergar essa questão de sentar e falar sobre o assunto de maneira aberta, discutir as estratégias, trazer conhecimento para a mesa, envolver a família como um todo, é importante para que isso contribua para o relacionamento e para a família como um todo. É muito importante, você tem que saber lidar com esses problemas, né? Que muitas pessoas não sabem lidar com esse problema. É isso que eu fico pensando, né? Agora, existe uma regrinha de ouro com relação à conta conjunta ou separada ou não? Muito bom. Olha, conta conjunta, né, cara? É um tema complexo. É falar, gente, vocês já pararam para pensar conta conjunta? Vocês já Exato, pararam para pensar conta conjunta? Vamos pensar, vamos lá, existe uma regrinha? Fala na lente da verdade. Legal. Eu trabalhava sempre em banco, né? Agora que eu montei a Toros, fazendo 5 anos esse mês a Toros, tá? Restona, hein, legal. E a gente percebia que quando ia abrir a conta, né, o casal sempre era conta individual, né? Então ali a gente percebia já uma tendência do casal a não ter o diálogo sobre o relacionamento e sobre a parte financeira. A conta conjunta é importante para que você consiga estabelecer ali uma relação de objetivo em comum. Né? Então, a gente é um casal, a gente tem objetivos em comum. E esses objetivos em comum podem ser alcançados dentro de uma conta conjunta. Então, as despesas do mês que tem, todo o planejamento que tem que estar numa conta conjunta ali, né? Para a gente saber o que está acontecendo. Então, a minha esposa tem que saber o que está acontecendo, eu tenho que saber o que está acontecendo, para onde está indo o dinheiro, né? Eu acho que é importantíssimo ter essa concentração da conta conjunta, dessa relação do dia a dia, das finanças da família. E a conta individual pode ser para interesses pessoais, individuais. Então, imagina que eu sou casado com uma pessoa e ela tem um objetivo de fazer uma viagem, que eu não vou participar dessa viagem, que é um sonho dela, e essa pessoa tem uma conta para fazer um cofrinho, uma poupancinha, né, um investimento para ela conseguir atingir esse objetivo. Acho que é importante ela ter isso separado, e eu também, de repente eu tenho um sonho de ter um carro clássico, né, comprar aqueles carros antigos, né, e não é um sonho da minha esposa, mas é um sonho meu, então eu contribuí para essa caixinha também numa conta individual. Então, aquilo que é comum, conta conjunta, aquilo que é individual, vai na conta individual mesmo. Acho que isso traz uma saúde importante para os dois.
Quando os salários são diferentes, eu ganho mais ou ela ganha mais? Como dividir as despesas? Legal, vamos lá. Imagine a seguinte situação, né? Você tem um salário 3 vezes maior que o da sua esposa, perfeito? Então, como é que se apura a participação de cada um dentro do contexto familiar? Acho que a regra mais clássica, mais correta é a participação percentual, né? Então, se os salários dos dois dá 1.000, né, e eu sou 700 e ela é 300, então 70% do seu salário tem que ser gasto com as despesas conjuntas. E dela, 30% deve ser gasto com as despesas conjuntas. Então, quando você separa por percentual, se um ou outro ultrapassar, imagine que ela passe a ganhar mais que eu, ela vai ter proporcionalmente o peso daquelas despesas na casa, né? Dificilmente a gente acha ali quando o casal ganha igual, né, que 50% ali da renda é direcionada para cobrir as obrigações do dia a dia, né, e os objetivos da família. Então, percentualmente, acho que é a melhor lógica que tem. Então, quando um está ganhando mais, ele percentualmente contribui mais. Quando está ganhando menos, ele vai contribuir menos. Então, acho que com isso você tem uma elasticidade para trabalhar aí e ninguém vai ficar chateado com ninguém. Existe assim, na prática, a gente poderia definir na prática sobre infidelidade. Vocês já ouviram isso? O que é infidelidade financeira? O que é infidelidade financeira? Fala pra nós. O que é ser infiel? Já começa por aí, né? Uma música que fala, né? Ei, infiel, agora... Nananana. Então, fala aí. Quando a infidelidade é você trair, né, a confiança de alguém de alguma forma, né? E a infidelidade financeira é você trair a confiança da pessoa com dinheiro. E como é que você trai? Quando você esconde, né? Quando você esconde aquele gasto que você fez que ele não precisa saber, aquela fatura do cartão de crédito que nunca chega, né? Aquela compra adicional que não era para ser feita. Então você está escondendo isso dentro do relacionamento. E quando isso vem à tona, né, quando a pessoa descobre isso, é pior que às vezes uma traição amorosa. Vou te falar, exatamente. Não faz essa cara de espanto, não, que é assim que acontece. As pessoas perdoam quando tem uma traição amorosa, né, porque existe ali uma comunicação, mas às vezes não perdoam por uma traição financeira. Eu fui gestor de um casal há uns 8 anos atrás, que a mulher sacava o dinheiro da conta da cheque especial dela e transferia para parentes, né, da família dela, e pedia para o marido cobrir lá, que ela falava que ela estava tendo gastos, né, e era uma família abastada financeiramente, e um dia ele descobriu, né, e ele ficou muito bravo com ela, né, ele falou, você poderia ter sido honesta comigo, o que você estaria fazendo com o dinheiro. Ela com medo dele saber que estava direcionando para ajudar parentes, né, e ajudar pessoas do entorno dela, e isso estremeceu o relacionamento, porque ele se sentiu roubado, né? Então, de uma certa forma ou de outra, isso acabou gerando uma série de complicações no futuro do relacionamento do casal, né? E eu diria para você que talvez a honestidade dela, né, de olha, gostaria de ajudar algumas pessoas, e ter colocado isso de uma forma transparente poderia ter contribuído para deixar o casal mais ligado, mais conectado, né? Então acho que isso é importante. Então a infidelidade financeira vem disso, de você ficar escondendo os gastos que você tem lá. Deixa a patroa saber que está escondendo, melhor você contar a verdade agora, viu, Manuel? Não vai deixar para depois, não. Olha a cara que eu vou fazer. Agora, uma pergunta que não se faz calar. Você aí que está me assistindo, você, meu amigo, minha amiga, meu internauta, telenauta, todo mundo. Você é gastador ou é poupador? Como lidar com isso? Como lidar? Você é gastador ou poupador? Fala aí. Eu sou o ponto de equilíbrio agora, tá? Já fui muito poupador, já fui muito gastador, virei poupador, agora tem um ponto de equilíbrio. Eu aproveito um pouco. Aí. Vamos lá, então. Você tem casais que são poupadores e poupadores. Tem um casal clássico lá que é poupador. Poupa como se daqui a 20 anos o mundo fosse acabar, né? E você tem casais gastadores como se o mundo fosse acabar na semana que vem. Então você tem esses extremos e você tem aqui o gastador e o poupador, né? Como é que a gente resolve isso quando a gente conversa com um casal que ele tem um lado gastador e um lado poupador? A gente tenta estabelecer um equilíbrio. E de que ponto de vista? De que o poupador e o gastador têm que se alinhar nos objetivos, né? Porque o poupador,
economiza demais? Será que ele tem medo da outra pessoa que está gastando demais? Né? E o gastador, por que ele acha ruim o cara poupar demais? Será que ele percebe que de repente a pessoa está com medo de tanto que ela gasta e precisa poupar para isso? Então acho que quando se senta na mesa para se discutir, a ideia é se buscar um equilíbrio. Então, se o gastador ele quer viver como se não houvesse amanhã e quer gastar, ele precisa entender que se não tiver dinheiro para depois para uma aposentadoria, ele vai ter uma situação complexa financeiramente, né? E o poupador, ele tem que saber que ele precisa se doar também, ele precisa se presentear na linha do tempo. Não adianta poupar demais e não aproveitar a vida, né? Afinal de contas, a gente está aqui porque é uma passagem. Então, poupei demais e não aproveitei nada. Imagina que chato, né? O outro gastou demais, se aposentou e não consegue parar de trabalhar porque gastou demais, então não tem uma estabilidade para aproveitar. Então, o equilíbrio, né, entre o que a gente quer construir junto. Quando o poupador senta com o gastador e estabelece os objetivos em comum, né, o gastador vai entender os objetivos do poupador e o poupador vai entender os objetivos do gastador e tem um equilíbrio. Então, olha, não vamos viajar 3 vezes por ano, vamos escolher uma viagem uma vez por ano interessante para nós dois. Então a gente poupa aqui, a gente vai continuar viajando depois que se aposentar. Porque se a gente viajar todo ano, 3 anos, 3 vezes por ano, quando a gente se aposentar a gente não vai fazer mais nada, porque está levando todo o nosso dinheiro. Então essa conversa, esse diálogo para estabelecer um equilíbrio é importantíssimo. Tá aí. O assessor, nosso grande assessor de investimentos, William, tá aí o cara que fala e acontece as coisas. Check-out financeiro é muito importante, tem que ser feito frequente? Sim, como eu disse, se você não acaba revisando os objetivos, né, você acaba não atingindo ele. Então imagine que eu tenho aqui 2 bússolas, né? Você sabe andar com a bússola e a outra pessoa não sabe andar com a bússola. Ela olha aquilo ali e fala, não, para onde que eu tenho que ir? Não sabe o que é norte, sul, e você sabe caminhar. E você começa a caminhar, ó, a gente vai para o norte. Você pega a sua bússola e vai para o norte. E eu não tenho conhecimento dessa bússola e começo a... Para onde que é o norte? Onde que tem que apontar isso aqui? Para onde que eu olho? Se você não tem mínimo de conhecimento, naturalmente as coisas não vão se acontecer, os objetivos não vão acontecer. Então, quando você faz o check-out, é justamente para você verificar, ainda a gente está indo para o mesmo lado? Você tem certeza que você não está olhando errado aí sua bússola? Não, a gente está para o mesmo caminho. Então, essa revisão, né, no meio do caminho é importante para que a gente verificasse, poxa, legal, quanto falta para a gente atingir nossos objetivos? Olha, você atrasou aqui, eu estou 3 passos na sua frente, você está deixando de me acompanhar. Vamos revisitar isso aqui, né? Antes que você chega no norte, eu estou indo para o sul. Aí você desencontra, o que você está fazendo? Eu pensei que era para cá que a gente tinha que ir. A gente não fez nenhum check-out no meio do caminho. Então é importante que esse orçamento, esses objetivos sejam revistos com uma periodicidade interessante para que vocês estejam caminhando para o mesmo lado. William, você é um mediador, né? Você é um assessor de investimentos. Como mediador, como é que você trabalha com esses conflitos? Todos esses conflitos. Legal. Já sentei em mesa que teve dedo na cara, já tinha um apontando pro outro, já, exato. Mas o que eu acredito? Eu atuo como se fosse um terapeuta de casal, né? Aproveitando um pouco da experiência lá da minha esposa, então isso aí. eu atuo como terapeuta. Eu coloco na mesa e faço eles se entenderem, né? Eu não posso tomar partida ali na hora porque os dois são meus clientes. Sim. Então, assim, eu coloco a minha experiência na mesa e falo assim, olha, esse é o caminho que eu vejo que deu certo para muitos casais. Né? Da forma como vocês estão tocando, não dá certo. E eu tento ser um mediador, como você mesmo bem colocou, das pontas. Né? Então, pegar um pouco de que é bom de cada um, colocar na mesa e fazer com que eles se entendam e tentam absorver ali dentro da nossa discussão, poxa, o que faz sentido para atingir os objetivos para cada um, né? Para os dois lados, perdão, e o que de fato impacta nesse relacionamento. Então, eu escuto bastante, trago as experiências que eu tenho com os clientes, né, que deram certo, e falo, esse é o caminho de quem deu certo, né? Então cabe a vocês construírem esse caminho. Eu não interfiro isso dentro do relacionamento. Eu trago as boas experiências, as boas práticas, e aí cabe ao casal decidir, né? Até porque se um dia eles se separarem, eu vou atender os dois de maneira individual. Então, acho que isso é importante. E nem sempre, não necessariamente, a ideia é que os casais continuem juntos, né? Minha obrigação não é fazer o casal continuar junto. A obrigação minha é mostrar se eles vão se alinhar financeiramente ou não, entendeu? Aí a percepção é de cada um. Como diz o padre,
Até que a morte os separe. Mas ele é só no investimento, viu? Ele é só no investimento. Ele só orienta. Vocês estão dando risada, mas é verdade. O pessoal aqui do estúdio tá dando risada, né? Os meninos aqui é 10. Vamos falar de filho. Filho aborrecente, filho que é criança, é aborrecente, depois cresce, casa, né? A gente tem que investir nos filhos, não tem? Não Tem ou não tem? Tenho dúvida. Temos. Tenho. Você investe no CPF dele ou no dos pais? Boa pergunta. E aí, Legal. hein? Ó, se a gente trouxer para nossa cultura local aqui, nos Estados Unidos, né, o que é um pouco diferente daqui, nasce uma criança, né? A gente vai lá, eles vão lá, abrem uma conta no nome do filho, tal, compra uma ação de uma boa empresa, vira as costas e deixa isso formar ganho ao longo do tempo. Aqui no Brasil, historicamente, nasce uma criança, o pai e a mãe vai lá, abrem uma conta poupança, passa 6 meses, eles vão lá e tem que sacar esse dinheiro porque não deu certo o planejamento. Então, é muito diferente, né, essa questão. Então, quando eu acredito que, no primeiro momento, você ter uma reserva de uma conta específica no nome do pai ou da mãe, né? Porque numa eventualidade, né, dependendo do tipo de investimento que for feito no nome do filho, se precisar, não vai conseguir resgatar esse recurso. Entendeu? Então, isso é uma coisa que às vezes você fala, não, vou começar aqui uma poupança para o meu filho, faz esse tipo de investimento e esse investimento não pode depois resgatar. Vai poder resgatar só depois de 18 anos e tal. E esse, de repente, é um dinheiro único da família e apareceu uma emergência. Né? Apareceu uma emergência da família e precisava desse dinheiro e não consegue resgatar. Aí vai ter que pegar empréstimo no banco para cobrir esse rombo, essa emergência. Então, eu sugiro que, de início, se faça uma poupança no nome de um dos pais ali, e que naturalmente, conforme vai passando o tempo, que isso vai ganhando um certo volume, aí você pode, não, a gente tem a tranquilidade que esse volume aqui não vai fazer falta, a gente passa para o nome do filho e direciona, tá? Para mim seria muito simples, muito fácil falar, faz o nome do filho, né? Mas o que eu vejo é que, às vezes quando faz, dependendo do tipo de investimento que faz, ele fica preso por um determinado tempo, e as famílias, e se tratando de população brasileira, que ainda não tem uma educação financeira formada, o risco de precisar desse recurso é grande. Então, é preferível que se faça, então, no nome dos pais, no começo. Aí, ó. Respondendo todas as dúvidas que você vai conferir lá no nosso canal do YouTube. Você já se inscreveu? Se inscreva lá no Fala Manuel Podcast aí, que você vê na tela aí o nosso QR Code. Aponte o celular lá, né, Bruno? Aponte lá o celular, nosso QR Code, que lá tem meus dados, tem o meu canal Instagram, que eu preciso muito lá no meu Instagram de você. E essa entrevista tá tão gostosa que vamos falar um pouquinho. Você não é advogado, mas é um homem super antenado. Quando a gente fala de regime de bens, né, comunhão versus separação, ele dá um impacto na estratégia de investimento, sim ou não? E por quê? Explica. Totalmente. Então, vamos lá. Se você é casado no regime de comunhão parcial de bens, é uma situação, separação total de bens é outra situação. Imagine que eu sou um milionário, né, conheci uma menina, e aí eu vou me casar com ela, né? Se eu vou entrar no regime de separação total de bens, tudo aquilo que eu construí de patrimônio, se tiver algum problema, ela vai ter lá o percentual dela atrelado, né? Na comunhão parcial de bens, tudo aquilo que eu construí antes do casamento é meu. Então, se der por algum problema e 1 ou 2 anos eu vier me separar, aquilo que eu fiz até a data do casamento é meu, e o que foi construído depois é meiado entre as pessoas. Tá? Então, assim, é importante porque, e a gente tem vários exemplos vou te dar um exemplo clássico, teve uma época aqui no país que muito empresário, e agora mais recente também, infelizmente, passou por dificuldades financeiras na empresa, e isso impactou o patrimônio da família. Então a família acabou sendo afetada no seu patrimônio como um todo, e ele teve que recomeçar, né? E aí, em si, falando de Brasil, não dá só para culpar o empresário, né? Então a gente aqui vive um país que a gente não fomenta e não enobrece o empreendedor ou o empresário, a gente só quer tirar dele os impostos e o tributo. Então, de uma certa forma ou de outra, as empresas acabaram tendo problemas, e isso afetou o patrimônio da família, e dependendo do regime de comunhão que foi feito ali, ele afetou todo o patrimônio da família. Então, teve uma época que muito empresário passou a mudar o regime dele para separação total de bens. Né? Passava tudo para o nome da esposa, a empresa estava no nome dele, e de uma certa forma ou de outra, ele tinha ali uma segurança, uma garantia que, se desse alguma coisa de errado na empresa dele, a família estava prevenida e tinha uma condição aí de sobrevivência digna. Então, é importante
estabelecer isso, né? Que tipo de pessoa e qual é o foco ali da família e para ver quais são os riscos. E baseado nos riscos da família, estabelecer qual que é o melhor regime para isso. Então, tem meus clientes lá individuais que vão casar, a gente acaba orientando, olha, qual que é a sua ideia? O que você pretende fazer? Ah, pretendo fazer isso. Então, ó, seus riscos são esses. Entendeu? Então, a decisão sempre vai ser do cliente, o tipo de risco que ele quer correr, né? Se ele está loucamente apaixonado ou não, aí é uma questão muito individual, mas é importante sempre ter isso. E eu vou te contar aqui uma particularidade. Quando eu fui no cartório para... A cara dele. Dá uma geral, olha a cara dele Quando eu fui no cartório com a minha esposa, e na hora que sentou lá, o escrivão perguntou qual vai ser o regime, e eu falei separação total, e ela falou assim, ela me olhou assim, como assim separação total? E ela, como psicóloga, não tinha conhecimento do que eu estava imaginando e pensando ali, né? Ela falou, mas já vamos começar errado já, né? Então, e o escrivão falou, vocês vieram aqui para casar ou para separar, né? Então, decidam o que vocês querem fazer. E eu acabei indo para o regime de comunhão parcial, até porque ela não tinha uma orientação. Qual que era a minha preocupação naquela época, né? Como eu tinha uma veia muito empreendedora, ainda tenho, na verdade, eu falei, pô, eu quero construir algumas coisas na minha vida aqui que se um dia der errado, não vai afetar o meu relacionamento com ela. Então era muito mais para preservar ela, né, do que causar ali uma questão de, poxa, já quer casar com separação total, tal. Então assim, eu falei, não, deixa os bens no seu nome, né? Que era um risco que eu estava correndo e eu vou tocando aqui minhas coisas em paralelo. Mas na época a gente acabou optando, né, pela comunhão parcial de bens. E hoje ela entende qual foi o motivo, né, técnico que eu quis dar para ela naquele momento, mas que ela não para ela soou muito ruim, né? Puxa, ele ficou até, nossa, os meninos aqui estão rindo. E quando um dos parceiros não quer saber das finanças? É uma pergunta que eu achei super legal, porque assim, o que eu faço quando um dos meus, o casal, né, eu ou minha esposa, nenhum dos dois quer saber sobre as finanças, e aí? Vamos lá. A gente tem sempre um que às vezes domina o relacionamento financeiro no casal, entendeu? Nunca ninguém deixa, sempre um toma o controle de alguma coisa, né? Ou mais ou menos. O que eu percebo é o seguinte, se a pessoa não quer ouvir, não, olha, vem aqui, quero sentar para mostrar o que está acontecendo, para onde está indo o dinheiro, e ela, não, faz aí que você sabe, confio em você, é lindo, maravilhoso, até que aconteça alguma coisa com essa pessoa e você fala assim, o que eu faço agora? Aonde está o dinheiro? Como é que eu pago a conta de luz? Como é que eu pago a conta de água? A escola dos meninos? Ele tinha dinheiro aplicado, eu não tinha, eu tenho posse, eu não tenho, como é que eu vou sobreviver? Então assim, se você tem isso dentro de casa, né, o marido, a mulher, ou seu parceiro ou sua parceira não se interessam pelas finanças, vai pela dor, vai pelo medo, né? Coloca uma situação de medo e fala assim, olha, e se acontecer isso amanhã, o que você faz? Né? Como é que você sobrevive, né? Qual vai ser seu plano B? Né? Se você sobrevive como você ganha, você sabe quais são os bens que a gente tem, né? Qual o patrimônio que a gente tem? Então, traz esse medo para a mesa, senta e explica, né? E às vezes a pessoa vai falar, nossa, então deixa eu saber aqui que se você vier faltar amanhã, para onde que eu corro, né? Quem que vai me ajudar nesse processo? Então, acho que é importante você pôr essa responsabilidade, mostre esse medo que certamente a pessoa vai querer te escutar. William, se você tivesse que dar uma dica super importante, qual a principal dica que você passaria para todos nós que estamos fazendo aqui esse podcast, você que está nos assistindo? Qual a dica principal que você daria para começar, para quem quer começar a investir hoje? Manda bala. Legal. Digamos assim, pro casal, de maneira geral, a dica número 1, foi até o ponto do início da nossa conversa aqui, estabeleçam diálogos sobre a vida financeira. Né? Então, seja lá ele qual for, da magnitude que for, da amplitude que for, eu acho que tem que começar, entendeu? Se você quer ter um relacionamento produtivo e saudável, onde 1 mais 1 pode ser 3, né, e que vocês estejam conectados para isso, tem que ter esse diálogo e não só falar de assuntos corriqueiros da vida amorosa, de filho, de trabalho, de religião, de espiritualidade. Acho que tem que se falar dessa relação com o dinheiro. Afinal de contas, a gente vive num mundo que o dinheiro nos norteia para tudo, então não adianta fugir do tema. Então, dica número 1 sente na mesa, né, se for o caso, abre um vinho lá com a pessoa, senta, conversa, cria um ambiente, não um ambiente chato, né, para se falar de dinheiro, mas cria um ambiente mais produtivo, não traga para a mesa aquela coisa, aquele economês chato, comece ali por estabelecer o que a gente quer ser quando a gente crescer, né, quais são os objetivos juntos, quem a gente vai ser daqui a 10, 15 anos e comece uma conversa fluida para que os dois entrem em consenso do que de fato tem que ser feito. Então, a dica é estabeleçam diálogos sobre esse assunto financeiro. Não fujam sobre esse assunto, que é importantíssimo
para que vocês estabeleçam uma relação amorosamente saudável e financeiramente saudável. Como o tempo urge, né? Infelizmente o tempo urge. Queria que você deixasse... Olha, essa entrevista foi espetacular. Pode gravar aí. Espetacular. Adorei. De todas que você faz, a gente gosta. Mas essa, não sei se é porque é casal, eu também sou casado, você é casado, mas foi espetacular. Hoje eu tô bem animadinho, né? Porque eu tô assim, todo animado. Hoje eu tô animadíssimo. Como todos os programas eu tô animado. Eu quero que você deixe aí com todo o seu coração, seus recados aí, o recado final aí. Legal. Para você que acompanhou o podcast, mais uma vez, obrigado. A gente está junto todos os meses aqui. Manuel, sempre bom estar aqui com você, temas relevantes. Eu tenho recebido mensagens no meu direct lá do Instagram sobre os assuntos que a gente falou meses atrás. Sobre esse assunto especificamente, podem me chamar, podem me comunicar, seja ele qual for a dor que vocês estejam sentindo nesse momento. Me chamem, eu vou ter o maior prazer em falar com vocês e ajudar nessa trajetória aí de construir um patrimônio para sua família. E olha, no mês que vem ele vem aí, ó. No mês que vem ele vem aí com mais um tema. Vai vir um tema bombástico? Sim, eu vi um tema bombástico. Você só espera de mim tema bombástico, né? Pode ser, né? Tema bombástico, né? Mas eu vou te falar, eu tô muito feliz. Eu queria agradecer a grande audiência, muito obrigado. Nós estamos aqui com o William César Moreira, que é assessor de investimento da Toros, tá aí, ó, você tá vendo Toros, olha lá que bonito, ó, Toros Investimento lá no fundo da XP, junto com a gente, aqui ó, Toros, tá ali, Toros Investimento XP, você tá vendo aqui, muito bacana. Eu quero agradecer mais uma vez, mas muito, muito, muito. Eu quero que vocês, por favor, não esqueçam, quer ser meu patrocinador, quer estar aqui do meu lado, quer estar junto com a gente? Vocês estão vendo aqui do lado, ó, tá passando os nossos patrocinadores que vocês viram no começo e agora no final, né? Tá passando aqui os nossos patrocinadores. Eu quero que você aponte o seu celular, aponta seu celular lá no nosso QR Code para você conhecer o nosso canal, o canal do YouTube. Eu quero que você se inscreva, o nosso Instagram também, vai ser muito legal ter você com a gente. E o mês que vem ele vem com muito programa. E eu convido a todos vocês a curtirem, a compartilharem, porque isso é muito relevante. Gente, muito, muito obrigado. Peço que sigam no YouTube. E olha, a gente termina aqui com um super abraço, com um super beijo do coração. Amo todos vocês. O William tá aqui. Muito obrigado, William. Eu agradeço mais uma vez. Vem com temas bombásticos. Mais e tem um. novidade aí. Olha, eu não quis falar agora, mas a esposa do nosso grande entrevistado vai lançar um livro. Ela vem logo, logo contar. Vem ou não vem? Lógico, não tenha dúvida. Ela vai vir contar, sim. Então, muito obrigado. Aguardem o nosso programa. Siga o nosso canal no YouTube. Tá lá, Fala Manuel Podcast. O meu Instagram, Fala_Manuel Podcast. Um beijo. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, até o próximo programa. Tchau!